Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no Blog do Voloche. Vamos fazer aquela conexão com o Bruno Voloche, direto do Rio de Janeiro. Ô Bruno, destaque no Blog do Voloche, novidade pintando aí pro Minas, nova líbero para a próxima temporada, você já está cravando, Bruno Voloche, boa noite. Boa noite, meu caro Léo, Daniel, companheiros, alô Lélio, ouvintes da FM O Tempo. Essa época é complicado, mas essa época é muito prazeroso, como sempre, né, poder escrever. E eu recebo, graças a Deus, sem falsa modéstia, tantas notícias, e é claro que tudo tem que ser muito bem apurado antes de divulgado. E pode cravar, sim, a Kika do Pinheiros é a nova líbero do Minas, a Nayemi não fica no Minas. Talvez essa seja uma das maiores, abre aspas, zebras, fecha aspas, dessa questão do mercado. Porque para mim a Nayemi, se a Camila Bright não acordar e disser o seguinte, vou para a Olimpíada, será a líbero da Olimpíada. Porque além de ser uma baita líbero, ela é uma puta levantadora. Aliás, melhor que a Dina Gray. Se o Nicola Neco pensar direitinho, deveria deixar ela levantando no final da temporada, deixar a Dina Gray no banco. Mas enfim, e eu fui pego de surpresa. E evidentemente peguei o telefone, mandei uma mensagem para a Nayemi, que já ela respondeu assim, risos de cara. Eu falei, eu tive que dar e tal, né, Nayemi? Notícia, não. Fato. Eu falei, mas e aí? Não sei, tá, vamos conversar mais à frente e tal, mas tô pensando. A sensação que eu tenho é a seguinte, há alguma coisa no ar. Europa e também a possibilidade de um ano sabático. Se for essa segunda questão, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas dentro do esporte. Aliás, isso já é um tema antigo, mas no voleibol está se tornando rotina, porque tem muita gente dando uma pausa na carreira, refrescando a cabeça, priorizando a família, paz interior, sem rede social, e isso tudo evidentemente baseado na pressão que sofrem dentro e fora de quadra. Mas eu preciso apurar ainda para saber se é esse segundo fato. O que eu posso cravar é que a Kika será a líbero do Minas e a Nayemi está fora. O emocional muitas vezes pode ser até uma questão de emocional, até uma questão física também, né? Porque humanamente é muito complicado, muito se discute também o calendário do voleibol entre clubes e seleção, o que não dá uma brecha, um descanso para as atletas que são convocadas muitas vezes, né, também. Mas a própria questão emocional, obviamente, para o atleta de alto rendimento é um limite muito grande que está ali, né? Agora, ô Voloche, ainda no seu blog, sobre time feminino, né? Vôlei feminino, você fala sobre um Fluminense ameaçado, ô Voloche? Ameaçado no caso de não colocarem mais grana. A informação que eu tenho é que o Fluminense, a diretoria do Fluminense está de saco cheio de perder para o Flamengo, pelo menos no vôlei. E aí a responsabilidade está nas costas do Guilherme. E há a possibilidade de haver um aporte financeiro para a próxima temporada, desde que o técnico não seja o Guilherme e que quem vier eventualmente a assumir o time saiba contratar. Caso contrário, o Fluminense vai ficar nesse mesmo patamar com o Guilherme, sem ganhar do Flamengo e sem ganhar nada. Ô Voloche, abraço pra você. Por falar em Fluminense, você tem alguma notícia da Uzelate, que sofreu, até falei sobre isso aqui outro dia, sofreu 2 assaltos, né, no Rio. Tem. Ficou desesperada, a família dela e ela querendo voltar pra Sérvia. Tem alguma novidade disso aí? Tenho. Ela não fica no Fluminense, ela vai embora no final da temporada, viu, Daniel? Isso é certo. Ela apenas estava resolvendo se iria ficar no Fluminense depois da Copa Brasil. E a informação que eu tenho é que ela vai ficar no Fluminense pelo menos até o final da Superliga, que deu uma melhorada na cabeça e tal. Inclusive uma fonte me informou, jogadora do Fluminense, que ela tá tão, de repente a chave virou tanto que ela foi pro treino outro dia de mototáxi. Eu morri de rir, falei, ué. Nada contra, né? Mas pô, pra quem tá com medo do Rio, pegar um mototáxi, né, companheiro? E no masculino, ô Voloche, hoje tem Minas e Guarulhos, né? Neri de um lado, Guilherme do outro, de novo esse confronto aí, e aí? E aí tem um tabu, né? O Minas nunca conseguiu vencer o Guarulhos desde que o Neri saiu. Ou seja, o Guilherme nunca conseguiu vencer
Guarulhos desde que deixou Guarulhos e vice-versa no caso do Neri, né? Acho um jogo pra lá de interessante, embora o foco de Guarulhos esteja totalmente no fim de semana, né? Na Copa Brasil, onde vai ter uma semifinal bem interessante contra Campinas, o Sada Cruzeiro enfrenta o SESI, então eu acho que o foco do time de Guarulhos é outro nesse momento. Talvez aí esteja a oportunidade do Minas, e amanhã vou trazer bombas do time masculino do Minas, viu, Lélio? Que está se movimentando, não sei se você vai gostar, mas está se movimentando, tá. Vamos aguardar, né, Voloche? Tomara que se movimente bem, porque o dinheiro nunca foi problema lá, né? Pelo contrário, foi problema porque foi mal gasto na maioria das vezes, né? Só pra lembrar. E o Seabra falou que hoje tem o Minas, né? Enquadra pela Superliga Masculina. Ontem o Sada Cruzeiro fez 3-0 em cima do Araguari. Sada Cruzeiro que segue líder da competição. Ô, Voloche, e o prato principal do futebol do Rio de Janeiro hoje, claro que é a Copa Libertadores. Lá vem ele, tava crente que ele tinha esquecido disso. Meu Deus. Eu tava aqui. Você como é que aquele personagem lá, me ajuda aí da escolinha. Meu Deus, tá quietinho aqui. Mas que é isso, Voloche? Porque acho que o jogo virou não? A torcida realmente tá prometendo lotar aí o Nilton Santos, o Engenhão. A torcida vem motivada com os últimos resultados diante do Bragantino. Será ainda assim tem uma sombra, uma nuvem por aí, o Voloche? Léo, a torcida cá entre nós sempre fez a parte dela, né? Acreditou, eu acho que o último suspiro foi aquele gol do Coritiba, né? Não foi isso? Depois que o Botafogo fez 1-0 aos 59, o Curitiba fez 1-0, empatou depois de 2h40, sei lá de quanto de acréscimo, mas enfim, eu acho que ali foi o último suspiro. Mas enfim, é difícil falar, né? Porque o Botafogo pode acontecer tudo, o Botafogo pode hoje jogar os 90 minutos como no primeiro tempo contra o Palmeiras, como pode jogar os 90 minutos como no segundo tempo contra o Palmeiras, entendeu? Então, eu não sei. A única coisa que eu continuo afirmando aqui é que nasceu a criança. O Botafogo já tem técnico, mas o John Textor está guardando o segredo a 7 chaves. Não me pergunte por quê. Talvez seja superstição. Não, só vou anunciar quando o Botafogo perder um jogo. Então tá bom, mas enfim, que já tem técnico, já tem. Talvez ficou meio traumatizado com a temporada passada em questão de técnicos, né? Que foi o mesmo desespero ali do Botafogo, né, Léo? Foi um vacilo ter mandado o Caçapa embora, né? Porque o camarada já tinha 4 vitórias consecutivas, vai mandar o cara embora? Sabe, ali tava muito claro que ele já tinha conquistado, inclusive, a simpatia do grupo e tudo mais. Mas hoje tem o auxiliar, o Fábio Matias, tem até nome de padre, né? Padre Fábio Matias, vai rezar uma missa e tal. Mas eu sei lá, hein, Voloche, o Botafogo atropelou, né? O Aurora. O Bragantino veio meio que capengando. Mas eu colocaria um pouquinho de favoritismo pro Bragantino, que vai decidir em casa, mas hoje a expectativa é que pelo menos o Botafogo mantenha o nível das 2 últimas atuações, né? A goleada em cima do Aurora e uma excelente vitória de 4-2 para cima do Fluminense, né? É uma boa perspectiva, sem dúvida. A única coisa que eu sei é que está descartada a possibilidade do Botafogo efetivar o Fábio no comando. Então, assim, mais uma razão. Talvez eu acho que o John Textor vai esperar mesmo essa situação da Libertadores se resolver, quarta-feira que vem, enfim. O técnico contratado deve estar sendo ótimo, né? Ganhando sem treinar, sem trabalhar, enfim, só observando, né? Pode ser, ué. Lembrando que o outro jogo desta terceira fase, né, da Libertadores ou da pré-Libertadores, a última antes da fase de grupos, jogo de ida hoje no Paraguai, o Sportivo Trinidense recebe o Colo-Colo. Bruno Voloche, amanhã a gente volta a se falar aqui no programa. Vamos ver se com uma boa notícia para você aí no Rio de Janeiro, Bruno. Vamos aguardar. Bom trabalho a todos aí, uma ótima noite, saúde a todos aí, viu? Amém. Valeu.